Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar a esta cidade e a esta comunidade cristã para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Antes de iniciar a exposição da palavra do Senhor, quero agradecer ao convite para expor a palavra do Senhor feito pelo reverendo Wilton, presidente do Presbitério Norte do estado do Ceará. Temos orado por este presbitério para que o Senhor continue a fortalecer a vida dos irmãos, dos presbíteros desta comunidade e das nossas comunidades. Que o Senhor esteja a nos conduzir conforme sua santa e perfeita vontade. Antes de começar a nossa exposição, também quero falar sobre a alegria de ver o Senhor fortalecendo o nosso trabalho em âmbito sinodal, onde nós queremos louvar a Deus pela Federação Norte de UPH, que o Senhor tem mantido com ânimo e com vigor e tem servido ao Senhor com alegria. Os homens do Presbitério Norte do Ceará têm servido ao Senhor e dado um bom testemunho, e foi por conta da organização da Federação Norte de UPH que nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, organizar a Sinodal de UPH do Sínodo Norte do Ceará. E assim, este ano tivemos a oportunidade de ver o primeiro ano. Ficamos devendo uma festa digna de um primeiro ano da Sinodal. Mas vamos, com a bênção do Senhor, fazer a festa devida por isso. O Senhor tem sido bondoso para conosco e tem atuado na vida de muitos dos jovens dos nossos presbitérios. O Presbitério Centro-Oeste tem mantido a federação de UMP durante alguns anos e o Senhor tem produzido um efeito espiritual na vida de alguns jovens das igrejas do Presbitério Noroeste do Ceará. E eles estiveram no ano passado organizando a Federação de UMP do Presbitério Noroeste do Ceará, onde nos foi oportuno, com duas federações de UMP, organizarmos a Sinodal de UMP do Sínodo Norte do Ceará. Assim, o nosso sínodo está com a Sinodal de SAF, que vem trabalhando desde a organização do sínodo, e louvamos a Deus pela vida das mulheres, que desde a organização do sínodo elas vêm trabalhando, perseveram, não desanimam, persistem, que o Senhor mantenha firme e forte cada uma das senhoras que o Senhor tem plantado em nossas igrejas presbiterianas. Mas louvamos a Deus porque aprouve ao Senhor, depois de mais de 45 anos, vir a existir a Sinodal de UPH. E depois de mais de 46 anos, vir a existir a Sinodal de UMP. E eu trago um desafio aos presbíteros e pastores que estão aqui, para que incentivem e apoiem os jovens das suas respectivas igrejas, para que tenhamos sociedades de UMP organizada nas igrejas do Presbitério Norte do Ceará, para organizarmos a Federação de UMP, para que os jovens deste presbitério estejam engajados na nossa sinodal e participando dos trabalhos. Uma pergunta que acaba surgindo é: qual a importância de uma sinodal de UMP, ou de uma sinodal de uma UPH, ou de uma sinodal de SAF? Você estando só na sociedade local trabalhando, você está servindo ao Senhor com alegria. Mas você estando organizado dentro das estruturas da IPB, você está unido e engajado com todo o trabalho em âmbito estadual e nacional. Participando, estando envolvido e recebendo o apoio do trabalho em âmbito nacional, sabendo que outros jovens estão participando, e nós temos a mocidade fazendo inúmeros trabalhos no Brasil e fora do Brasil. Os nossos jovens presbiterianos estão servindo ao Senhor e por conta da nossa sinodal de UMP, os jovens que estão na sinodal de UMP já têm se engajado em trazerem lideranças jovens
de outras sinodais e da diretoria da Confederação Nacional para estarem aqui no Ceará, na nossa região metropolitana e em áreas do interior, servindo ao Senhor e mostrando os trabalhos que os jovens presbiterianos estão fazendo e que os nossos jovens também podem fazer junto com eles. Nós estamos vendo muito dos jovens presbiterianos desanimando porque pensam que estão sozinhos, desligados, abandonados, e a igreja presbiteriana não os entende e não tem trabalho para eles. Isso não é verdade. Então se informe, inteire-se acerca desses trabalhos. Estou à disposição para informações dos irmãos e assim nós queremos desenvolver o trabalho do Senhor. Fica esse desafio para os pastores e presbíteros do Presbitério Norte do Ceará. Fortaleçam seus jovens, engajem seus jovens. Nós estamos vendo, em especial na região metropolitana, muitos jovens desgarrados por falta de engajamento dos seus próprios líderes. Alguns líderes estão perdendo a espiritualidade e outros líderes estão perdendo a identidade. Quando os líderes perdem a espiritualidade e a identidade, a igreja se perde. As crianças se perdem, os jovens se perdem, os casais se perdem, as famílias se perdem. Que o Senhor venha trazer despertamento para as nossas vidas, para as nossas lideranças. E agora, queridos irmãos, vamos refletir e meditar na palavra do Senhor? Vamos nos colocar em pé e abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, verso 28. Este é um dos versículos que eu mais cito nas nossas reuniões de concílio. E hoje eu tenho a digna satisfação de pregar nele. Somente um versículo. Atos capítulo 20, verso 28. Leiamos em uma só voz esta porção da palavra do Senhor. Todos já encontraram? Atos 20, 28. Atos capítulo 20, verso 28. Leiamos, pois, em uma só voz o que diz a palavra do Senhor. Assim nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Podemos sentar. Que o Espírito de Deus traga luz aos nossos olhos, audição aos nossos ouvidos, fé ao nosso coração e transformação às nossas almas. Assim é a nossa petição. Baseado em Atos capítulo 20, verso 28, quero compartilhar com os irmãos a meditação da palavra de Deus, a qual eu intitulo Uma Sagrada Vocação para a Igreja de Deus. Uma sagrada vocação para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é um povo vocacionado, mas esse povo vocacionado recebe alguns vocacionados para estar dentro dela. E assim, nós vamos aprender a partir de Atos 20 e 28 que presbíteros são líderes espirituais chamados pelo Espírito Santo para viver em santidade pessoal e cuidar de toda a igreja comprada pelo sangue de Jesus. Então isso é o que nós vamos aprender refletindo e meditando em Atos 20, 28. Sei que a frase é um pouco longa e por isso vou fazer questão de repetir e peço que você ouça com atenção. Nós vamos aprender, baseado em Atos 20, verso 28, nós vamos aprender que presbíteros são líderes espirituais chamados pelo Espírito Santo para viver em santidade pessoal e cuidar de toda a Igreja de Deus comprada pelo seu precioso sangue. Você que
trabalha em empresa, indústria, ou trabalha em alguma instituição, repartição governamental, você que trabalha na igreja já deve ter percebido algo que todos devem perceber. E o que é isso? Líderes são fundamentais. Líderes são importantes em todas as instituições. Os líderes são essenciais em todas as organizações sociais. Até a desorganização precisa de liderança. Até para ser desorganizado e investir em desorganização, precisa de um líder para conduzir isso. E nós estamos vendo isso no nosso Brasil. Então, líderes desempenham um papel central em todas as instituições sociais, sejam elas empresariais, comunidades religiosas, instituições educacionais ou governamentais. A capacidade de influenciar e direcionar pessoas para alcançar objetivos comuns é o que define uma liderança. E essa influência pode trazer tanto benefícios quanto prejuízos, dependendo das qualidades do líder e de sua conduta. Um líder competente pode transformar positivamente uma instituição e uma sociedade ao seu redor. Líderes com visão clara e compromisso com o bem-estar coletivo são capazes de motivar equipes, grupos, igrejas, promover valores éticos e implementar mudanças significativas. Além disso, líderes íntegros e inspiradores criam confiança e fomentam uma cultura de cooperação. Eles têm o poder de unir pessoas em prol de objetivos comuns, promovendo inovação e estabilidade. Por outro lado, também, líderes despreparados ou com intenções egoístas podem causar danos profundos. A má liderança leva à desorganização, à perda de confiança e até mesmo à destruição de instituições. Quando líderes se voltam para si mesmos e agem com autoritarismo, negligência ou corrupção, as consequências podem incluir desmotivação, colapso da estrutura, desorganização e prejuízos para aqueles que dependem da instituição. Nós temos inúmeros exemplos históricos de lideranças tóxicas que mostraram como o poder mal exercido pode causar tragédias em larga escala. Abuso de autoridade, a falta de transparência e ausência de responsabilidade são características de líderes que deixam legados negativos, tanto para instituições como para a sociedade. Nós temos inúmeros exemplos de líderes religiosos que fizeram excelentes trabalhos e deixaram um grande legado. Martinho Lutero e João Calvino são líderes que dispensam comentário. Por conta do legado positivo. Jim Jones também é outro líder que dispensa comentários por conta do seu legado negativo. Enquanto os dois primeiros foram instrumentos de Deus para levar muitos ao céu, o último foi instrumento do diabo para levar uma grande comunidade a um suicídio coletivo. Líderes têm que ter características bem destacadas em suas vidas. Eles precisam ter visão. Um bom líder tem clareza sobre os objetivos da instituição e sabe traçar estratégias para que esse grupo saiba caminhar. Todo bom líder precisa ter uma capacidade de comunicação, saber inspirar e engajar pessoas através de uma comunicação clara e motivadora. Um bom líder precisa ter humildade, ele precisa reconhecer as suas limitações, a limitação do seu povo e estar disposto a aprender a fortalecer a liderança e trabalhar com todos eles e não trabalhar para si mesmo ou sozinho. Liderança, meus queridos, é indispensável em toda instituição social e em especial na igreja. O Senhor colocou liderança na igreja.
E Atos 20 e 28 é parte do discurso de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros que estavam na igreja na cidade de Éfeso. Esta é uma mensagem carregada de instruções e alertas para aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus. Por isso, nós vamos aprender nesta noite que presbíteros são homens chamados pelo Espírito Santo para viver em santidade pessoal e cuidar de toda a igreja, comprada por Jesus Cristo através do seu precioso sangue. Quero convidá-lo a estar com a Bíblia aberta para acompanhar comigo o que nós vamos examinar nas Escrituras. Neste versículo, nós veremos 5 aspectos essenciais do exercício do presbiterato que devem ser vividos em temor e reverência. Vamos meditar sobre eles à luz do texto bíblico, do seu contexto e com auxílio de mestres da fé reformada. Com a Bíblia aberta em Atos 20 e 28, caminhemos, pois, e sigamos paulatinamente em cada porção deste versículo que nós somos convidados a refletir. E a nossa primeira atenção deve ser direcionada para a introdução do versículo, a qual diz: atendei por vós. Nós encontramos nestas declarações a necessidade do cuidado pessoal da vida espiritual do presbítero. Antes da gente falar sobre esse cuidado espiritual, para entendermos o contexto, é bom lembrarmos que este discurso é o discurso do apóstolo Paulo. E a quem ele está falando? A quem Paulo fala? Paulo fala aos presbíteros da igreja que estava na cidade de Éfeso. Quando o apóstolo Paulo está falando? Ele fala com estes presbíteros quando ele está viajando, indo em direção a Jerusalém, após concluir a sua terceira viagem missionária. É nesta viagem que, quando chegar a Jerusalém, ele será preso e o seu ministério terá outras direções. É nesse momento que ele fala aos presbíteros. Paulo começa com uma instrução fundamental, este versículo. Este versículo não é o início do discurso, mas nós vamos nos deter somente neste versículo, e este versículo começa com essa instrução essencial aos presbíteros. Antes de cuidar do rebanho, os presbíteros devem cuidar de si mesmos. Este cuidado implica em oração constante, uma vida devocional, culto doméstico submetido à palavra de Deus. A saúde espiritual do presbítero é essencial para a saúde da igreja. Quando o presbítero não tem saúde espiritual, a igreja morre. Essa palavra introdutória deste versículo dita pelo apóstolo Paulo, atendei por vós, é um discurso que ele fala aqui neste momento, mas anos depois ele vai repetir esta mesma declaração quando ele vai instruir o jovem pastor Timóteo. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O mesmo discurso que Paulo disse aos presbíteros lá na cidade de Mileto, aos presbíteros de Éfeso em Mileto, ele também diz a Timóteo nessa escritura que nós lemos e ouvimos essa porção. Há uma diferença de anos entre uma declaração e outra, mas a declaração é a mesma. Hoje nós estamos há séculos e há milênios destas duas declarações, mas nós precisamos continuar a repetir a mesma declaração. Presbíteros, tenham cuidado de si mesmos. Cuidem da sua vida devocional. Tenha uma vida de oração.
não é somente oração antes de uma refeição, é oração devocional diária, meditação diária nas Sagradas Escrituras, exame diário do seu coração, não pelos seus pensamentos, mas pela palavra de Deus. Um dos nossos pais reformados, ele disse: aqueles que têm o encargo de ensinar devem ser muito mais diligentes em sua própria vida devocional para que possam se dedicar com pureza e humildade à edificação do rebanho. E isso inclui esse exercício regular da oração pessoal, da oração familiar, da oração com o seu cônjuge, se você for casado. E se você não for casado, a responsabilidade é toda sua. A leitura da palavra, a confissão de pecados, a buscar ter o seu coração alinhado com a vontade de Deus e com os seus santos planos. Se um presbítero não está fortalecido espiritualmente, ele não pode guiar outros com eficácia. Se um presbítero é guiado pelos seus pensamentos e o seu coração, ele será conduzido a indicar e ensinar outros a seguirem também o seu coração. Presbíteros, examinem-se à luz da palavra de Deus e cultivem uma vida de intimidade com Deus, sendo exemplo de vida cristã para o rebanho de Deus. Seguindo no texto bíblico, nós somos conduzidos à segunda observação. Na sequência do texto, nós temos a declaração do apóstolo Paulo dizendo: e por todo o rebanho. Tende cuidado por vós e por todo o rebanho, diz a sequência da palavra de Deus. Aqui nós somos conduzidos a aprender sobre o cuidado completo do completo rebanho. Paulo amplia a responsabilidade dos presbíteros para que estes pastoreiem o rebanho, mas é todo o rebanho, sem fazer acepção de pessoas. Isso significa cuidar tanto das ovelhas fortes quanto das fracas, tanto dos maduros como dos imaturos, dos novos na fé e de todas as pessoas nas diversas faixas etárias. Cada membro da igreja, sem exceção, é parte do rebanho de Deus. Os presbíteros devem estar atentos às necessidades individuais de cada ovelha, provendo alimento espiritual, disciplina amorosa e encorajamento para o rebanho. Jesus disse, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a referência para o cuidado pastoral. O nosso amado irmão Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele adverte a igreja, e essa advertência à igreja ela é pertinente para os líderes da igreja, quando ele diz: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajo de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso e tratares com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 5. Assim somos chamados a não tratarmos ninguém com diferença.
O presbítero não deve favorecer grupos específicos ou negligenciar alguém. Presbíteros devem conhecer todos os membros do rebanho, todas as ovelhas do pastoreio de Cristo. Todas as ovelhas são importantes para Cristo, pois cada ovelha custou o sangue de Cristo. É triste vermos igrejas onde os presbíteros não conhecem os membros da comunidade. Ah, mas é porque a comunidade é grande. Não, e em comunidades pequenas também nós temos visto isso. Queridos, mas a palavra de Deus ainda não está concluída, ainda não terminou. Siga comigo. No versículo 28 nós temos, quando o apóstolo Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu. Esta é a terceira parte da nossa declaração nesta oportunidade. E nós aprendemos sobre o soberano chamado do Espírito Santo. Paulo lembra que é o Espírito quem escolhe e capacita os presbíteros para a igreja. O Espírito Santo usa a instrumentalidade das ovelhas, mas quem chama é o Espírito. Por isso que aqueles que são chamados para o presbiterato precisam ter o entendimento de que foram chamados pelo Espírito Santo. O Espírito usa instrumentos para manifestar este chamado. Ele vai falar tanto no coração, como ele vai falar através da igreja. Presbíteros, saibam que vocês são presbíteros e não é por mérito, não é por galardão, não é por recompensa, não é para status, não é para representação do povo, como um entendimento que já teve na igreja presbiteriana durante muito tempo, algumas décadas atrás, de que os presbíteros eram representantes do povo. Os presbíteros não são representantes do povo. Nós não somos uma democracia. Nós somos uma teocracia. E os presbíteros são chamados pelo Espírito Santo para serem representantes de Deus e porta-voz da palavra de Deus. Eles não são colocados para representar famílias, grupos, interesses ou posições. Eles são colocados na igreja para representar Deus e sua vontade. Quando nós deixamos a palavra de Deus ser o nosso norte, somos conduzidos pelos orientadores mundanos. E querer ter presbíteros para atender desejos pessoais, sociais, econômicos ou políticos é ser seguido ou orientado pelo mundanismo. Não é mérito, não é galardão, não é recompensa. Hebreus capítulo 5, versículo 4, o autor aos Hebreus diz: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Você foi chamado. Esta é a verdade que está destacada com letras garrafais neste versículo. A soberania do Espírito em chamar. É Ele quem chama. E se você consegue fazer um bom trabalho, também não é mérito seu, porque é o Espírito Santo quem concede os dons e os talentos e as habilidades. Por isso, você não tem nada do que se gloriar. Você foi chamado e a você foi dado dons, talentos e habilidades para cumprir o chamado que você recebeu. Tudo é obra, ação e iniciativa do Espírito Santo para que você use e execute e exercite tudo quanto é chamado. Os dons e habilidades que você tem e que você recebeu para fazer a obra vêm de Cristo. Isso está muito bem claro em Romanos capítulo 12, versos 3 a 8, quando Paulo escreve e assim nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém,
Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Alguns desses dons destacados pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos são dons essenciais para o exercício do presbiterato, como, por exemplo, o dom de profecia, o dom de ministério, o dom do ensino e o dom de presidência ou de governo. Não pense que isso é coisa do mundo, são dons do Espírito Santo, dado para os homens chamados pelo Espírito Santo para estar guiando no poder do Espírito Santo a igreja que é do Espírito Santo. Mas não para por aqui as Sagradas Escrituras. Nós somos conduzidos a mais uma observação na sequência do texto que estamos analisando. E esta é a nossa quarta consideração. A sequência do texto bíblico que nós estamos caminhando sobre ele, repetindo desde o início, é: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus aponta para a amplitude da responsabilidade do presbítero. Aqui é interessante a gente observar os termos que estão sendo utilizados no geral. A quem Paulo está falando? Aos presbíteros. Ele não está falando com outras pessoas. Ele está falando aos presbíteros. E o que estes presbíteros devem entender? Que eles devem cuidar de si mesmo, eles devem cuidar de todo o rebanho, que eles foram chamados pelo Espírito Santo e são capacitados pelo Espírito Santo e que eles têm uma responsabilidade. Estes presbíteros devem ser bispos e pastores. É por isso que na igreja presbiteriana nós trazemos esta alcunha de presbiterianos, porque a igreja é presidida pelos presbíteros. Nós temos os presbíteros docente e regente. Por isso que eu não estou falando pastores, eu estou falando para presbíteros, pois todos somos presbíteros. E esta é a exortação da palavra do Senhor para os presbíteros. Não há distinção na palavra entre o presbítero, o docente e o regente. É quando a palavra está falando aos presbíteros. São aqueles que estão na liderança da igreja, chamados pelo Espírito e capacitados pelo Espírito. Estes presbíteros, o Espírito Santo os constituiu bispos. É por isso que nós não temos uma hierarquia como a igreja romana ou como a igreja neopentecostal ou pentecostal, que tem uma hierarquia cheia de cargos e funções que as pessoas são colocadas lá por honra ao mérito. Porque nas Escrituras nós só encontramos presbíteros e diáconos. E isso não é por honra ao mérito, é chamado do Espírito Santo. E um bom diácono, ele não é promovido para presbítero. E se uma pessoa está na função de presbítero e renuncia ao presbiterato para cumprir o diaconato, como muitos homens já fizeram, ele não está sendo rebaixado, ele está entendendo o seu dom, sua vocação e sua posição dentro do corpo de Cristo. Ele está entendendo o seu chamado e o seu talento para estar servindo na igreja. Mas nós temos uma igreja que é episcopal, com um pensamento episcopal, ou muitas vezes com um pensamento romanista ou mundanista. Precisamos resgatar o entendimento reformado do presbiterato, pois trazemos o nome presbiterianos,
não é à toa. É porque queremos refletir na nossa vida, na vida da igreja, do governo da igreja, a palavra de Deus, conforme está claro para aqueles que leem debaixo do temor do Senhor. Então os presbíteros foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. A palavra bispo é a união de duas palavras gregas que vai falar sobre a palavra epi e skopos, que quer dizer sobre e visão, ou visão sobre, ou um olhar sobre. Você foi constituído pelo Espírito Santo para ter um olhar sobre a igreja, para olhar para a igreja e supervisionar. Por isso que episcopos é colocado como supervisor. Supervisionar o trabalho. Não é olhar sobre, não é de altivez ou altivo, mas de supervisão. Então, presbítero é um que supervisiona a vida das pessoas, supervisiona a igreja, supervisiona o trabalho. Ele é habilitado pelo Espírito Santo para fazer isto. O Espírito Santo colocou para isso, para ter este olhar, para ter esta atitude. E não somente isso, o que o Espírito Santo também fez? O constituiu bispo para quê? Por que você tem que ter atenção, olhar e ver a vida dos irmãos que estão dentro da igreja? Não é para fazer fofoca, não é para fazer difamação, não é para ficar com conversa fiada, fazer intriga ou coisa parecida. Mas o que diz o texto? Sigamos, olhemos para o texto. Quando ele diz, constituiu bispos para pastorear. Pastoreie. O presbítero, muitas das vezes nas nossas igrejas, algumas pessoas têm dito, e um dos principais críticos que tem feito isso é o reverendo Arival Dias Cassimiro, que infelizmente a igreja presbiteriana está tendo presbíteros só para ser garçom da Santa Ceia. Isso não é o presbiterato bíblico. Homens que só prestam para poder servir pão e vinho, e nada mais que isso. Cadê o presbiterato bíblico dentro das nossas igrejas? Reverendo Arival denuncia, e muita gente não gosta de ouvi-lo falando sobre isso, de homens que as reuniões acontecem nos conselhos e nos presbitérios, e os homens não sabem tomar uma decisão sem antes ir falar com as esposas, e depois que a esposa diz o que ele deve fazer, ele vai lá e toma a decisão dentro da igreja. Cadê o presbiterato bíblico? Cadê a atitude e a postura de quem está entendendo a vocação, sabe da missão, amadureceu na doutrina, sabe a sua vocação dentro da igreja? Homens que ou são marionetes das suas esposas, ou são marionetes de líderes arbitrários e autoritários. Precisamos voltar para olhar as Escrituras e ver o que está dito aqui. O Espírito Santo constituiu os presbíteros como bispos. E essa função de bispo é para você saber olhar. Muitas das vezes a igreja não gosta quando o presbítero chega. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Presbítero, não se meta na minha vida não, vamos brincar de vida? Você cuida da sua, eu cuido da minha? As pessoas não gostam, mas é a atitude do presbítero fazer isso. E confrontar o irmão. Meu irmão, você está errado, e essa sua atitude mostra que você está mais errado ainda do que o que eu estava pensando. Você está mal, e agora com as suas palavras eu percebo que você está nas profundezas do abismo. E as brasas do inferno já estão ardendo sobre a sua cabeça. Mas há esperança para você. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. O que está acontecendo com você? O Espírito Santo coloca presbíteros como bispos para pastorear o rebanho.
para pastorear a igreja de Deus. Toda a igreja. Não é quem você tem afinidade, é toda a igreja. Não é de quem você gosta, é toda a igreja. Não é quem você quer, é toda a igreja. Exercer o pastorado. Isso indica que eles devem supervisionar, proteger, cuidar, alimentar todo o rebanho. A palavra presbíteros fala sobre a questão de ser ancião, ou seja, um homem maduro, um homem que amadureceu, que adquiriu sabedoria. E, queridos, sabedoria não tem nada a ver com idade. Tiago vai escrever: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente para quem pede a Ele. Salomão começou a reinar em Israel e percebeu que ele precisava de sabedoria para conduzir o povo de Deus. E em vez de pedir riqueza, a morte dos seus inimigos, de pedir fama, ele pede: Senhor, me dê sabedoria para saber conduzir o teu povo. E isso agradou a Deus, conforme está em 1 Reis, capítulo 3. E o Senhor disse: eu vou te dar sabedoria. E vou te dar o que você não pediu também. Mas nós buscamos as demais coisas primeiro, achando que com isso receberemos o reino de Deus, invertendo a ordem bíblica que está nas Escrituras. Presbíteros, anciãos, homens maduros, homens que devem ter sabedoria, e se não têm, sabem o caminho de receber, supervisionem o trabalho. É por isso que nós temos reunião do presbitério, é por isso que nós temos reunião do conselho, é por isso que nós temos reunião de sínodo, é por isso que nós temos reunião de supremo concílio, supervisão uns dos outros, supervisão das nossas igrejas. Nós não somos neopentecostais, nós não somos pentecostais, nós não somos congregacionais, nós não somos episcopais, nós somos presbiterianos. E não é por mera tradição ou costume, é porque isto nos faz claro nas Escrituras. O entendimento do presbiterato deve estar no coração de cada um de nós. Pedro, no capítulo 5 da sua primeira epístola, do verso 1 ao verso 4, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Líderes na igreja devem equilibrar as funções de supervisão com diligência, pastoreio com compaixão e liderar com maturidade espiritual. Eu acho que você já está ficando um pouco cansado, mas suporte só mais um pouquinho, pois nós vamos para a quinta e última consideração. Quando o versículo termina com as seguintes palavras: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os bispos, aqueles que foram constituídos bispos para pastorear a igreja de Deus, essa igreja que foi comprada pelo seu próprio sangue. Isto fala sobre o valor infinito pago pela igreja. Paulo termina este versículo com um lembrete poderoso: a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Isso destaca o sacrifício incomparável de Cristo, que renunciou sua glória para redimir o seu povo. Um dos nossos pais reformados do século XX escreveu: a cruz é a maior demonstração do amor de Deus. Foi ali que ele pagou o preço mais alto para nos resgatar. Esse preço dá à igreja um valor inestimável e mostra a seriedade da responsabilidade pastoral. Os líderes devem pastorear com gratidão e reverência, lembrando
que cuidam de algo que custou o sangue do Filho de Deus. Que os presbíteros sirvam a igreja com humildade e dedicação, consciente que cuidam do povo que pertence a Deus. Mas também estejam cientes, se o Pai não poupou o seu próprio Filho para salvar e santificar a sua igreja, não pense que será diferente com os presbíteros. Atos 20 e 28, então, é um chamado solene aos presbíteros para que sejam homens espirituais, homens dedicados ao Senhor, que eles cuidem da sua própria vida em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Pastoreiem primeiro a si mesmos e a todo o rebanho, sem exceção, dependendo do Espírito Santo para liderar com sabedoria e nunca deixando a igreja perder o entendimento de quem é o seu Senhor, de quem ela é e quanto foi pago por ela. E por isso ela deve se voltar cada vez mais para Ele. Talvez os demais irmãos que estiveram ouvindo estas palavras falem: estas palavras é só para os presbíteros. Mas eu sou pai, eu sou mãe, então isso não tem nada a ver comigo. Querido pai, querida mãe, as exigências para um pai e para uma mãe são similares às exigências aos presbíteros. Vocês têm a responsabilidade de supervisionar, pastorear e agir, conduzir a sua família, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Supervisionar e pastorear com sabedoria e no temor do Senhor. Quem é pai, quem é mãe é chamado a isso e é capacitado pelo Espírito Santo para conduzir a sua família no temor do Senhor, para aprender a servir ao Senhor, a servir à igreja, que comprou cada uma das nossas vidas. Mas talvez você fale: eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou presbítero, eu sou só um jovem, eu sou só um adolescente. Então esta mensagem não é para mim. Engano seu, meu querido adolescente, meu querido jovem. Para você também essa palavra serve, porque você deve cuidar da sua espiritualidade também. Você é responsável por manter comunhão e intimidade com Deus. Você deve desenvolver uma vida espiritual. Você deve cuidar de si mesmo e deve ajudar a cuidar da igreja. Deve estar presente com a igreja servindo ao Senhor, porque você também foi chamado para ser da igreja e recebeu dons para servir na igreja. Pois todos que são da igreja e estão na igreja foram chamados pelo Espírito Santo e receberam dons do Espírito Santo e foram direcionados para servir em ministérios específicos conforme a vontade do Espírito Santo. E não se esqueça, meu querido jovem, se você está aqui e se você crê no Senhor Jesus, a sua vida custou a vida do Filho de Deus. Que esta mensagem desperte os presbíteros, os pais, os jovens, os adolescentes e a igreja a servir a Deus com amor, fidelidade e temor, sabendo que todos nós prestaremos contas diante do Supremo Pastor quando chegar a hora. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém.